sabe o que são commodities? Ou, aliás, você sabe como as commodities podem afetar diretamente a nossa economia aqui no Brasil e como isso pode afetar a nossa bolsa de valores? Não? Pois bem, se liga nesse vídeo, assista ele até o final, pois hoje eu vou trazer uma teoria para vocês que vai fazer a gente ficar cada vez mais ligados nesse mundo das commodities, porque realmente são muito importantes. Claro que antes de mais nada eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like e acionarem as notificações. Quando vocês fazem isso, vocês valorizam o meu trabalho, o meu esforço, todo o meu empenho que eu tenho aqui no canal e, claro, me motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos para vocês aqui também, beleza? Agora sim a gente pode ir para nossa resenha de commodities, bolsa de valores, economia e tudo mais. Eu pensei nesse tema porque muitas pessoas têm vindo me perguntar: Bea, agora que Bolsonaro assumiu a presidência, será que nós vamos ter um boom na nossa economia? Ou, aliás, será que com a crise que está esboçando lá nos Estados Unidos, que está se esboçando lá nos Estados Unidos, será que essa ascensão econômica que a gente achava que ia ter não vai ter mais? Pois bem, eu vou trazer uma teoria para vocês, aonde talvez eu consiga confortar o coraçãozinho de vocês, porque sim, essa teoria eu ouvi pela primeira vez em uma palestra do Henrique Breda, onde ele defende que, na verdade, o ciclo das commodities para o Brasil pode ser mais importante do que muita coisa, inclusive que às vezes o nosso presidente... É claro que o que move a nossa economia é um conjunto de fatores. Sim, a gente tem que olhar o mercado lá fora, sim, nós temos que estar atentos ao que o nosso presidente está fazendo, mas talvez o que mais tem impacto na nossa economia e que gera o sobe e o desce da nossa bolsa de valores pode ser as commodities, e eu vou explicar por quê. E aí vem alguns dados interessantes. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, apenas no ano de 2018, nós exportamos mais de 217 bilhões de dólares, sendo que mais da metade disso, ou um pouco mais da metade disso, foram em commodities. Mas o que são commodities? Commodities nada mais é do que matéria-prima com baixa industrialização, ou seja, tudo que é produzido aqui não tem diferenciação por marca nem nada disso. Ou seja, se a gente exporta soja, a gente exporta soja. Não muda nada se tem marca ou não disso tudo. E o preço dessas commodities, dessa matéria-prima que a gente chama de commodities, ele é diariamente negociado e precificado mundialmente. Inclusive, a gente consegue negociar tudo isso diretamente da nossa bolsa de valores, e eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho como funciona e eu vou deixar o link aqui em cima. A questão é o seguinte: dentro das commodities nós temos 4 segmentos. Nós temos as commodities agrícolas, que aí a gente pode estar falando de soja, milho, açúcar e café. Nós também temos as financeiras, e aí a gente pode estar falando de moedas como dólar, euro, libra. E aí nós temos uma terceira e uma quarta categoria de commodities, que são as minerais e as energéticas. E aí a gente pode estar falando muito bem de minério de ferro e petróleo, por exemplo. Agora, o que tudo isso tem a ver com o nosso Brasilzão querido? Em 2018, por exemplo, nós fomos os líderes mundiais de produção e exportação de soja, enquanto lá em 2017 nós ficamos apenas em segundo lugar como o maior exportador de milho, sendo que boa parte da nossa carne que a gente produz aqui, a gente exporta bastante também para a China e para a Europa. Dito tudo isso, vocês perceberam como o Brasil ele é muito dependente desse mercado de commodities e que isso talvez pode soar ruim por um lado, mas talvez na fase atual que nós estamos hoje, até que pode ser bom? Vou explicar melhor isso. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar aqui na tela. De 2002 a 2008, nós tivemos anos incríveis para o Brasil. Aquilo que a gente chama de céu de brigadeiro. E aí você acha que a gente teve esse período maravilhoso aqui para o Brasil por quê? Foi por conta que o nosso presidente era o Lula? Ou porque talvez nós tivemos um boom das commodities no mundo inteiro, onde vários países emergentes estavam acelerados quanto ao seu crescimento,
crescimento, onde a gente exportava também muita commodity para a China, que também estava crescendo bastante, e aí, consequentemente, a gente mandava bastante commodities para lá a um preço teoricamente caro. Pois bem, essa segunda teoria é o que eu quero trazer para vocês hoje, que muitas vezes, independente de quem está à frente do nosso país, muitas vezes o ciclo das commodities pode falar mais alto. E é o que eu acredito que realmente aconteceu de 2002 a 2008. Só que aí, em 2008, estourou aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O que isso tem a ver com commodity? Vou explicar para vocês. Quando estourou aquela bolha, as pessoas, a população dos Estados Unidos, perde a confiança no consumo. Ou seja, consome menos, teoricamente se produz menos e também isso vai impactar diretamente nas commodities, que são aquelas matérias-primas utilizadas para fabricar o que as pessoas vão consumir. Ou seja, consome menos, o preço das commodities também cai um pouquinho e sofre um pouquinho e pode entrar então num ciclo de baixa. O que acontece é que para tudo isso acontecer não é rápido. Então, quando o Lula dizia que lá em 2008 a gente estava vivendo só uma marolinha, poderia até ser uma marolinha, só que na verdade ela realmente veio estourar em 2011 pra gente. E pra gente entender um pouquinho melhor isso, antes de eu falar o que estourou em 2011, nós precisamos entender que o nosso mundo ele é como se fosse uma locomotiva. Essa aqui que vocês estão vendo aqui, que tá desde o início do vídeo aqui, tem um sentido, não tô ficando louca, né? Não tô aqui brincando de trenzinho à toa. Na verdade, nós precisamos considerar que esse primeiro vagãozinho aqui é os Estados Unidos. Esse segundo vagãozinho aqui é a China, aquela que era um emergente que cresceu muito naqueles anos de 2000 a 2008. E esse último vagãozinho pequenininho aqui são todos os emergentes, que é onde a gente se encontra. E vamos supor então que a nossa locomotiva ela anda teoricamente assim em curvas. Ou seja, muitas vezes, quando os Estados Unidos estava entrando numa recessão, que estava entrando numa crise, como foi lá em 2008, nós aqui no Brasil, economicamente, a gente estava recém chegando no ápice da nossa economia. E quando os Estados Unidos estava começando a querer esboçar talvez uma recuperação, foi aí que a gente achou o fundo do poço, e isso aconteceu em 2011. Por isso que às vezes o que estoura lá nos Estados Unidos, a gente sim tem que ligar um radarzinho para realmente esperar alguma coisa aqui no Brasil, mas não necessariamente que vai acontecer de imediato. Sei lá, estourou uma crise lá nos Estados Unidos agora em 2019, então acabou a festa aqui no Brasil. Não. Calma, a gente precisa entender que existe esse ciclo de consumo, que isso afeta as commodities e que aí depois vem afetar o nosso país. Enfim, chegou o 2011 então, que aí realmente aquela crise dos Estados Unidos de 2008 veio bater na nossa porta nesse ano de 2011 e a gente começou a entrar num período de recessão econômica. E por quê? Porque os preços das commodities tinham sido afetadas. Basta a gente olhar o valor do barril de petróleo, que estava sendo negociado a uma mixaria, na verdade, comparado ao que era negociado antes. E óbvio que isso afetou diretamente algumas empresas que a gente tem aqui no Brasil, como a questão da Petrobras, e também tem a questão do minério de ferro, que afeta a Vale, e todas essas commodities que acabaram sendo desvalorizadas nesse período e afetaram a gente aqui no Brasil. Muitos estavam culpando a Dilma, e sim, talvez ela tenha feito alguma coisa errada, não vamos entrar nessa questão política, mas por trás de tudo isso, de quando as pessoas apontavam o dedo uma hora para Lula, uma hora para Dilma, uma hora, sei lá, para Bolsonaro agora, muitas vezes as commodities estavam lá atrás, gritando muito mais alto, pedindo que a gente olhasse para elas com muito carinho. Pois bem, aí passou 2011 e chegou 2016. Que talvez foi quando um novo ciclo de alta das commodities pode ter começado. Ou seja, agora o nosso atual presidente Bolsonaro está no lugar certo, na hora certa, podendo surfar essa onda de valorização das commodities que pode levar o nosso país junto. E aí você deve estar se perguntando, não, mas será que realmente o Bolsonaro não tem nada a ver com isso? Gente, a gente não pode isentar os fatores de nada, sempre vai ter sim alguma coisa a ver, mas existem coisas que gritam mais alto, como eu falei, o caso das commodities. E
muitas vezes a gente acha que a nossa economia é refém do presidente, mas na verdade o que acontece é o contrário. O nosso presidente é refém da nossa economia. Todas as medidas, tudo que eles vão adotar aí para o próximo ano é com base na economia que ele recebeu ali no colinho dele, com base no que nós estamos sofrendo ou passando hoje. E aí, claro, ele vai tomar algumas medidas que podem sim gerar algum impacto ou não, talvez maior ou não do que o impacto que as commodities podem trazer para o nosso mercado. Pois bem, agora que você entendeu tudo isso e como isso pode refletir a nossa economia e a nossa bolsa de valores, você deve estar se perguntando, e o que tem a ver então com a bolsa de valores? Pois bem, a partir do momento que a gente entende que existem esses ciclos, a gente consegue acompanhar eles mais de perto e até mesmo identificar boas oportunidades na bolsa de valores. Muitas vezes, com os preços das commodities, a gente consegue identificar e apontar se a nossa bolsa de valores está barata ou está cara. E aí eu vou ressaltar alguns pontos. Quando você ver que as commodities estão sendo negociadas a preço de banana e que todo mundo está dizendo que o Brasil está no limbo, que a nossa economia está péssima e que nós não temos muita confiança do consumidor, ou que até mesmo nós não temos muitos lançamentos de IPOs na nossa bolsa de valores, isso pode ser indicadores que a nossa bolsa de valores está barata. E aí o que a gente faz? Liga o nosso radarzinho para fazer boas compras de boas empresas com valor bem descontado. Agora, quando você vê o preço das commodities super valorizado, todo mundo dizendo que o Brasil está vivendo um céu de brigadeiro e nós temos milhares de IPOs por ano na nossa bolsa de valores, aí talvez a gente pode começar a ligar o nosso radarzinho que talvez a bolsa está começando a ficar um pouquinho cara, não necessariamente muito cara, mas pode estar começando, e óbvio que esse começar a ficar cara podem demorar anos para ela realmente ficar cara o suficiente para querer começar a ficar barata. Mas aí o que você vai fazer? Em período de recessão que commodity está barata, você vai ter que comprar ações de empresas que dependem de commodities? Não. Calma, não necessariamente é isso. Você até pode fazer, mas você precisa levar em consideração que as ações que dependem de commodities, elas são muito mais voláteis do que as outras empresas. Se você pegar a Petrobras, Vale, Suzano, enfim, todas essas que dependem de alguma commodity, muitas vezes a bolsa inteira está subindo, mas se a matéria-prima dela está caindo, ela cai junto. Então você precisa entender qual é a mobilidade dessas ações na nossa bolsa de valores. Se você quiser se aventurar em uma delas, entenda que talvez num boom das commodities, num ciclo de alta das commodities, você vai ganhar muito mais dinheiro com essas empresas. Só que o contrário também é verdadeiro. Se a gente entrar num ciclo de baixa, onde as commodities ficarem muito baratas, você também pode perder bastante dinheiro. Enfim, pessoal, essa era só mais uma teoria que eu queria trazer para vocês. Eu já tinha falado também em outros vídeos aqui no canal dos ciclos econômicos, mas eu trouxe muito essa questão do aspecto político também nessa questão dos ciclos, e hoje eu quis trazer algo diferente para mostrar para vocês que existem várias teorias e que não existe uma verdade única, existe o que faz sentido para você, e eu gosto de trazer esses temas para a gente ter um debate saudável aqui nos comentários, e que eu gosto muito de ver vocês se ajudando, vocês discutindo aqui nos comentários, todo mundo a fim de crescer e aprender junto. De qualquer maneira, se vocês gostaram desse vídeo, escreva aqui nos comentários, deem o seu like, se inscrevam no canal, que assim eu fico muito feliz, e vejo vocês também numa próxima.